Oi, eu sou a Ana Clara e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre meus estudos e também vou mostrar algumas dicas que podem servir para vocês. Então, uma coisa que pode ser bem interessante para a grande maioria é usar, para escrever uma matéria, uma cor específica, que é para muitos, como por exemplo, para mim mesma, usar uma cor pode ajudar na hora de decorar alguma coisa. A aula que eu vi agora era sobre revolução sexual junto com o feminismo e o porquê que é problemático essa situação. Pelo que eu vi, é problemático. Por quê? Porque incentiva muitos jovens a já terem relações. E o problema é, pessoas jovens que têm 14 e 18 anos, por exemplo, eles não sabem lidar ainda com sentimentos. Então, o que pode muitas vezes acontecer? Às vezes as pessoas podem ter o ato, né? Mas acharem que é algo sério e vai evoluir para alguma coisa. E quando vê, não evoluiu para nada. Não chegou a ter um namoro, não chegou a ter nada. Era só como se fosse sentir, a pessoa se fosse sentir, entre aspas, como um objeto. Porque os jovens não sabem como lidar com essa situação. E não só os jovens, pessoas adultas também. Porque essa parte assim da revolução sexual muitas vezes pode aumentar até a quantidade de divórcios que existem por as mulheres não estarem se sentindo o suficientes para agradar alguns homens e também porque com o aumento dos conteúdos adultos, muitas dessas mulheres vão se achar pouca coisa para os maridos e vai acabar aumentando o divórcio, sendo algo, por exemplo, que a revolução sexual trouxe muito mais para meio que destruir a vida da pessoa por conta dos sentimentos mesmo dela, por se sentir como objeto e usada e se sentir ruim, seja muito mais prejudicial do que realmente fazer por fazer. Agora eu vou também assistir mais algumas 2 ou mais aulas sobre o curso que eu tô fazendo. Então, como vocês já estão sabendo o que eu tô fazendo, primeiro eu vejo uma aula e explico, e aí depois eu vou ver mais uma aula e explicar para vocês. Isso pode servir tanto para escola, trabalho de faculdade, ou até mesmo trabalho em alguma empresa, porque o treinamento para estudar e explicar para alguém pode te ajudar muito mais do que só estudar, porque muitas vezes colégio ou trabalho vai procurar coisas que vocês sabem explicar ou que você sabe fazer de bem. Então, por isso que é importante explicar também para outras pessoas, porque ajuda a decorar muito mais fácil e em trabalhos orais não vai ficar com tanta timidez assim. A aula que eu assisti agora era sobre um negócio muito famoso chamado Meu Corpo, Minhas Regras. E o porquê que muitas vezes esse termo é errado. Por simplesmente muitas pessoas que falam essa frase especificamente, Meu Corpo, Minhas Regras, ela meio que tá julgando os outros também. Por quê? Tem gente, por exemplo, vai continuar com a gravidez. Aí, muitas mulheres condenam por a mulher querer continuar com a gravidez. Ou também, por exemplo, já teve uma atriz que ela fazia muitas propagandas de cerveja, de biquíni, essas coisas. É que nem, por exemplo, ela mesma, né, que eu já tô falando. Ela falava muito que ela fazia isso porque ela gostava. E ela tava ganhando dinheiro. Ela não tava fazendo isso porque ela tava sendo obrigada. E o que acontece? Ela foi xingada por simplesmente fazer algo que ela quer. Como se ela estivesse sendo obrigada, entre aspas, a ficar num patriarcado
Sendo que assim, ela não estava dentro do patriarcado, ela estava fazendo aquele trabalho de marca de cerveja porque ela queria. Ou também, por exemplo, é que essas mulheres, assim, tem mulher que quer ficar bonita. Bonita no sentido assim, na visão dela, né? Que nem tem mulher que se sente bonita ficando mais sarada, assim. E tem muita gente que critica esse tipo de mulher. Então, meio que esse corpo, então esse termo, meu corpo, minhas regras, não existe muito porque muitas mulheres vão estar sendo criticadas ainda por simplesmente fazerem alguma coisa que elas estão se sentindo bem. Agora eu vou ver uma aula sobre a relação dos homens e o feminismo. E também no sentido assim, será que existe realmente homem feminista? Eu vou estudar um pouco sobre isso, os homens e o feminismo, patriarcado e machismo nessa área, em relação ao feminismo. Então, eu vou explicar para vocês agora sobre o que eu vi na aula sobre os homens e o movimento feminista. E o que eu queria trazer primeiro? Assim, não existe homem feminista para começo de conversa. Por que não existe? Por simplesmente de que se a gente for pensar, o feminismo é muito mais um movimento de mulheres e pelos que as próprias feministas comentam. Só que quem sofre na pele são as mulheres. E também em relação a isso, o que tem? Machismo, patriarcado e misoginia. Vamos começar. Patriarcado, antes de tudo, antes de ter o conceito que a gente tem, que é tipo meio que um mundo dominado pelos homens, antes era só tipo uma organização global e onde quem fazia o trabalho, normalmente, dependendo da maioria dos trabalhos, antigamente, eram os homens. Em que sentido? Os trabalhos mais fortes, assim, tipo, alguns trabalhos fortes, como por exemplo, a colheita. Dependendo do tipo de colheita, pode ser muito mais forte, pode ser um trabalho forte e que às vezes a mulher não vai dar conta. Então, que acaba sendo só um tipo de organização mesmo. E o que tem o machismo? O machismo, na realidade, é muito mais condizente com um comportamento do que realmente com, assim, algo, podemos dizer, que as pessoas colocam como hoje em dia sendo algo errado, essas coisas. Sim, existe machismo, existe, mas é muito mais relacionado com o comportamento do homem. Não em si, às vezes, do tipo, o que a feminista coloca. E a misoginia, no caso, seria um tipo de ideologia para colocar meio que as mulheres como embaixo, o que acaba interligando com qual? Com o atual significado de patriarcado. Porque colocaram o patriarcado como se fosse tipo algo ruim da dominância dos homens e as mulheres como inferiores. Sendo que, né, como eu já disse, a explicação antes era de outra maneira, né? E o que também dá, assim, o machismo é que nem eu já expliquei, é uma condição muito mais psicológica do que realmente uma condição do tipo, tu que viu. Porque é que nem, se você ensinar pra uma criança que tal coisa é ruim, muitas pessoas, a criança vai crescer achando que essa tal coisa que foi ensinada é ruim. É a mesma coisa com o machismo. Atualmente eu tô com uma mania muito grande de fazer mapa mental. E o que eu vou fazer? Um mapa mental para uma matéria do meu itinerário, que eu sou do itinerário de humanas. Então vai ser uma matéria sobre urbanização, que é mais especificamente da geografia, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. Enquanto ainda eu faço o mapa mental da matéria de geografia do itinerário, eu ainda vou
conversar com vocês sobre em relação a isso. Assim, eu faço estudo de vlog e não necessariamente o modo que eu tô estudando vai ser melhor para vocês. E por que eu tô falando isso? Que vou dar até vários exemplos. O meu estudo é o que funciona para mim, não necessariamente é o que funciona para os outros. Vou até comentar aqui. Matemática, por exemplo, é muito exercício, mas não necessariamente português vai ser exercício. E essa é a questão. Que, por exemplo, muitos colégios aqui no Brasil incentivam muito os alunos a fazerem estudo através de exercícios. Só que não necessariamente estudar através de exercício vai ser bom para você, ou não vai ser bom para mim, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes eu fazendo um mapa mental sobre matéria de geografia, por exemplo, vai ser muito mais fácil para mim, para eu conseguir aprender a matéria, do que às vezes fazendo exercícios só de geografia. E o que acontece comigo? E outra coisa, que nem, por exemplo, para mim, geografia funciona muito com mapa mental. Mas, no caso de biologia, não funciona. Eu tenho que anotar como se eu estivesse escrevendo, por exemplo, num caderno de linhas. Porque é muito mais fácil que eu consiga aprender anotando como se eu estivesse escrevendo num caderno em biologia do que escrever como se eu estivesse fazendo um mapa mental. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Tenta achar seu modo de estudo. Não imitar muitas pessoas que fazem estudo de vlog, e sim pegar a inspiração nessas pessoas em relação à disciplina de estudos. Aqui é um mapa mental como que ele ficou. Começa bem aqui no o que é, depois vai para cá sobre o espaço rural, o processo logo em seguida, aí vem sobre a urbanização brasileira, as consequências da urbanização, aí que tem os exemplos das cidades que sofreram bastante com o processo de urbanização. Então, eu tenho a mania de gostar de deixar as coisas que eu anoto durante a aula mais bonitinhas. Então, o que acontece? Como meu colégio não emendou, eu tive aula sexta-feira. E aí, eu vou reescrever as matérias de sexta-feira, que seriam física, química, matemática e biologia. E mais uma coisa que seria a anotação de geografia do itinerário, que eu não achei que ficou muito bonita. E isso, por que eu reescrevo? Não é só por questão estética mesmo. É por questão, assim, de que é bom anotar para eu ir aprendendo mais do que só ficar no resumo também. Que às vezes anotando, reescrevendo o que os professores passaram durante a aula, pode me ajudar na matéria deles. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E por isso, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho e também me sigam no Instagram. Tchau!